Agora, como que o jejum ele deve ser feito no sentido das atividades? Muito bem. O jejum bíblico ele deve ser seguido de oração, louvor, adoração, leitura e meditação na palavra de Deus. Esse é o jejum bíblico. Esse é o jejum que agrada a Deus. Porque você não está jejuando para você mesmo. Entendeu? Porque tem muito crente, que eu creio que não é o crente fiel, que ele confunde o jejum bíblico com o jejum científico, mas nesse caso é o jejum que ele quer mostrar para os outros que ele quer estar jejuando. Esse não é o jejum bíblico. Quando ele quer mostrar para os outros que ele está jejuando, é só ele falar, eu estou jejuando. Ele começa a espalhar para todo mundo que ele está jejuando. Tá certo? Por quê? Porque ele quer impressionar, porque ele quer ser promovido, etc. e tal. Mas o jejum bíblico não é para você, não é para quem está fazendo o jejum. O jejum bíblico, assim como todas as coisas, elas têm que ser direcionadas para quem? Para Deus. Por isso que fala jejum bíblico. É o jejum que Deus precisa aceitar. Entenderam? Sim ou não? É o jejum bíblico, então tem que ser seguido essas coisas. Vamos abrir um parênteses? Pastor, estou trabalhando, não estou conseguindo ficar 100%. Aí não tem problema. O que vai valer o quê? É a intenção. A pessoa pode estar trabalhando, pode estar fazendo outras coisas, mas ela está com a intenção naquele propósito que ela fez. Entenderam sim ou não? Outra explicação. O jejum, ele, como a rainha Esther propôs aqui, deixar de comer e deixar de beber, é só esse tipo de jejum que existe? Não. Existe o tipo de jejum que a pessoa deixa só de comer, mas ela continua bebendo água ou bebendo suco. Tá? Ela está fazendo somente o jejum sólido, do alimento sólido, mas o líquido ela mantém. Ok? Então pode fazer dessa maneira também. O jejum, ele tem que ter um propósito de início e fim. Porque não pode ficar disperso. Por isso que nós marcamos aqui 4 domingos de jejum, oração e consagração, por grande livramento do Senhor. Amém? Então tem que ter um propósito. Começamos hoje, daqui a 4 domingos, vamos terminar o jejum. Certo? Tem que ter propósito. Então quando você for fazer, você faz com esse propósito também. Você faz com essa direção, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Dentro dessa questão do jejum sólido ou líquido, eu quero falar a respeito das condições que a pessoa tem que ter para jejuar. Então tem a sabedoria. Por exemplo, pastor, eu sou crente fiel, eu amo o Senhor, eu quero ter mais a presença de Jesus na minha vida. Só que eu tomo diversos medicamentos. Então aí você tem que tomar cuidado. Porque tem medicamentos que a pessoa não pode ficar sem comer. A pessoa tem que comer. Então tem que usar sabedoria. E também não pode ficar sem tomar remédio. Ah, estou jejuando, não vou tomar remédio. Não faça isso. Tem que ter sabedoria. Porque isso Deus não vai aceitar. Então você tem que estudar a sua situação. Está tomando remédio? Você pode ficar sem comer? Não pode? Então não fique sem comer. Pode ficar sem beber? Não, então não fique sem beber. Ah, mas de qualquer maneira eu queria oferecer algum tipo de jejum para Deus. Lembra que eu falei que o jejum é abstinência? Tem pessoas, por exemplo, eu já ouvi muitos casos de muitos ministérios falar, ah, eu estou jejuando de Coca-Cola. Pode ser, pode ser. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar sem comer chocolate. Ah, eu estou jejuando, não estou comendo chocolate durante um tempo. Pode ser. Agora, uma coisa que está fácil nos nossos dias aqui no Brasil, principalmente, jejuar de carne de boi. Essa está fácil, não está? Né? Com o preço que está a carne de boi, a gente faz jejum forçado. Né? Então, veja, a pessoa não tem outra saída. Ela pode fazer de uma coisa que ela ama fazer. Tem gente que fala, vou fazer jejum de palavras.
Tem gente que fala tanto, fala, agora estou jejuando, estou ficar em silêncio, né? Então, pode ser. Porém, nós vemos na palavra de Deus que o jejum bíblico, é aquele que a pessoa se abstém de alimento sólido e de alimento líquido. Entenderam até aí? Muito bem. Por que nós estamos falando de livramento na palavra de Deus? O povo, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Os babilônicos vão, né? E a gente vê reis babilônicos como Nabucodonosor, né? O próprio filho de Nabucodonosor. Que o propósito era qual? O povo judeu, o povo de Deus, desobedeceu a Deus. Mesmo mediante tudo que Deus tinha feito para o povo desobedeceu a Deus, deixou as leis de Deus. Muitos até mesmo passaram a adorar deuses pagãos. Deus falou assim, ó, vocês vão para a terra que mana leite e mel, mas quando chegar lá, não adorem o Deus dessas nações. Não queiram pegar e dar a filha de vocês em casamento para esses povos, e nem peguem as filhas deles para os seus filhos em casamento. Eu abomino isso. O que aconteceu? O povo fez tudo o contrário, desobedeceu a Deus. Deus permite que a Babilônia vai lá, leve cativo o povo, e o povo é levado para a Babilônia. Passado Nabucodonosor, a gente percebe que os médios persas, na palavra de Deus, eles ganham território, eles vêm, invadem, e eles passam a imperar, a reinar sobre aquele lugar, sobre aquele país. Nesse caso, no caso de Esther, a gente vê quem? Os medos e os persas, tá? Dominando o povo de Deus, tá certo? E esse rei, né, chamado Assuero, ele está no trono. A esposa dele, que é a rainha Vasti, ela se recusa a comparecer no banquete que o rei Assuero deu, na festa que o rei Assuero deu. Diz a Bíblia que a rainha Vasti era muito bonita, e o rei Assuero queria mostrar ali para os colegas, para os amigos dele, e inclusive nessa festa estava as pessoas da mais alta corte. Os primeiros ministros estavam ali. Os governadores das províncias todos estavam ali. Estavam lá, a nata estava reunida nesta festa. E você já imaginou o carão que a Vasti faz o rei Assuero passar? Foi terrível. Ela falou, não vou. E não compareceu à festa. Aí o rei vira para os seus conselheiros e fala, e agora, o que eu vou fazer? O que vocês me aconselham a fazer? Os líderes chegam e falam, olha, se o senhor não fizer alguma coisa, tomar uma atitude drástica, que vai acontecer que em todas as províncias, em todo o reino, as mulheres não vão querer respeitar os seus maridos. E aí vai ficar ruim a situação dos homens, dos maridos. Então, faça o seguinte, traga punição para Vasti. Ok? Traga punição para Vasti. E aí foi o que Assuero fez. Ele tirou a Vasti desse cargo de rainha. Foi deposta. E aí eles dão esse conselho para o rei e falam, olha, junta aí, pede para juntar as moças aí de vários lugares, tragam aí as virgens, as moças mais lindas que existem aí, e trate delas por um ano, e depois escolha uma outra rainha para colocar no lugar da Vasti. Foi isso que o rei fez. Entra em cena, nessa hora, Mordecai, que era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E Mordecai vai lá e alista a Esther. E a Esther, ela passa a ser candidata à rainha. E a Esther ficou, diz essa passagem antes, vocês vão ver que é interessante, que em um primeiro momento, cerca de 6 meses, era tratada com mirra ali, né? E depois o outro período era tratado de outra maneira.
Ou seja, essas moças elas eram levadas para um local que seria hoje em dia esse local de tratamento de beleza que eles chamam de spa, né? Tá certo? Então eu poderia dizer que aqui era o spa da época, ok? Depois desse 1 ano, foi proposto que essas moças fossem colocadas diante do rei. E aí o rei escolheria qual moça com quem ele iria se casar e que seria a rainha. Então foram passadas ali muitas moças diante do rei, certo? Vamos lá. Nesse ínterim, o que está acontecendo? O Mordecai, ele adquire um ofício lá no reino, tá? E Amã, ele é levantado como primeiro-ministro sobre os medos e os persas. O Amã recebeu do rei o quê? Um status, uma posição de que toda pessoa que visse o Amã passando, essa pessoa tinha que se prostrar. Já viram isso nos filmes? O rei passa. Então não só o rei, mas Amã também, quando passasse, as pessoas tinham que se prostrar. Só que Mordecai, ele não se curvava quando Amã passava. As pessoas viram isso e foram denunciar para o Amã. Ô Amã, tem um certo judeu aí chamado Mordecai, ele não se prostra quando você passa. Isso, diz a Bíblia, que acendeu a fúria de Amã. E o Amã foi falar com o rei. Amã falou, tem um certo Mordecai aí que ele é rebelde, ele não obedece às leis do rei. Claro que Amã não estava preocupado com as leis do rei, não é verdade? Estava preocupado com a sua própria vaidade, né? E aí, o Amã dá a ideia pro rei. Faça uma lei aí, que é o seguinte, que todos os judeus sejam destruídos, mortos a fio de espada. E marcou-se uma data para esses judeus serem destruídos. Isso chegou, lógico, ao conhecimento de Mordecai, tá? E Mordecai foi lá, ficou na porta do reino lá, colocou sacos, né? Porque a pessoa, antigamente, entre os judeus, a pessoa, ela, para falar que ela estava num estado de humilhação, ela se vestia de pano grosseiro, pano de saco, tá? É parecido com o mendigo que a gente vê na nossa cultura. A pessoa fica bem maltrapilha mesmo. E para entrar naquele lugar onde era o reino, ou palácio, não podia entrar como um mendigo. Então, os soldados já barraram o Mordecai logo na porta. E o Mordecai ali na porta, a Esther, ela ficou sabendo que ele estava ali. E a Esther mandou roupas, né? Pediu para os seus eunucos ali levarem roupas para o Mordecai. Aí o Mordecai as vestiu e entrou no palácio. Foi falar com Esther. Eu acredito que Esther deve ter falado, o que aconteceu, Mordecai? Só para informação, Mordecai era primo de Esther. Tá? Por causa dela, quando eles foram levados cativos, Mordecai pegou essa que era prima dele e a criou como se fosse filha. Ok? Mordecai chega na presença de Esther, e é lógico que Esther, eu acredito, estava preocupada, chegou para Mordecai e questionou Mordecai, o que está acontecendo, o que foi, por que está desse jeito? Aí Mordecai fala para Esther, que agora já era rainha, então só voltando lá. As moças foram todas passadas diante do rei, quando o rei, ele vê Esther,
E a Bíblia diz que Esther era muito simpática. Esther conquistava todos com sua simpatia. Além de ser uma moça muito bela. E aí diz a Bíblia que o rei, ele se afeiçoa por Esther e o rei faz de Esther rainha, tá? Então agora, nesse momento que Mordecai está perante a Esther é a rainha. E o Mordecai chega para Esther e fala: ô Esther, tem uma lei aí, uma ordem que diz que é para matar os judeus. E não pense você por estar no palácio que você não vai morrer não. Porque quando descobrirem que você é judia, você vai ser morta também. Aí a Esther, ela chega para Mordecai e propõe isso que nós lemos aqui. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Tinha 30 dias que Esther não chegava na presença do rei. Olha só, o rei, ele tinha que chamar a mulher, né? A mulher ficava lá no palácio dela, lá na casa dela, lá. Quando o rei queria, chama lá, fulano. Aí entrava na presença do rei. Se comparecesse na presença do rei sem ser chamado, diz, conforme a lei, a pessoa era morta na hora. Era pena de morte. Então por isso que Esther estava com medo também. Então agora ela está, não só ela, numa situação de ameaça total de morte, né? E também ela está diante de uma atitude que, se ela tomar aquela atitude, ela poderia morrer. Mas aí, falando em grosso modo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então faz o seguinte, vai lá, vai orar, vai jejuar. Aí eu creio que a partir daí ela já muda essa frase. Se correr o bicho pega, se orar e jejuar, o bicho corre. O bicho foge. E aí ela propõe isso. Vou resumir a história para não cansar vocês. Ela propõe isso e não só ela, como as suas servas, mas todos os judeus, incluindo Mordecai, começam a se consagrar, orar e jejuar. Coloca diante do Senhor aquela causa. Ok? Agora vamos começar a falar acerca da nossa vida. Pode ser só esse período que a gente está aqui na igreja. Vai devagar. Vai devagar. Tá certo? Porque às vezes a pessoa não está acostumada, ela pode passar mal. Às vezes tem pessoa com problema de pressão, né?